O homem é um ser sumamente complexo. Sua evolução passada, presente e futura constitui um estudo de interesse inesgotável para todo aquele que saiba ver e compreender. Por quantas eternidades laboriosas de desenvolvimento gradual passou ele antes de alcançar seu nível atual? Que degrau ocupa ele agora na longa escada, símbolo de seu progresso? Que novas possibilidades de adiamento lhe oculta ainda o véu do futuro? Essas perguntas são de tal natureza que poucos são os que podem permanecer indiferentes ante elas. E no decurso das idades têm elas avassalado todos os homens, por pouco pensadores que sejam. Numerosas e variadas respostas lhe têm sido dadas pelo nosso mundo ocidental. Tem-se feito muitas dissertações dogmáticas, baseadas em diferentes interpretações da suposta revelação. Tem-se formulado numerosas e engenhosas especulações, fruto, em alguns casos, de um estreito raciocínio metafísico. Todavia, o dogmatismo expõe postulados em realidade impossíveis, ao passo que a especulação segue quase sempre uma linha inteiramente materialista, conquanto se esforçando por conseguir um resultado satisfatório, e por isso considera nulos e apócrifos muitos dos fenômenos que teremos de abordar. Em suma, nem o dogmatismo, nem a especulação encaram o problema sob um ponto de vista prático, tão suscetível de estudo e análise quanto outra ciência qualquer. A teosofia pregoniza uma teoria baseada em ideias completamente diferentes, sem deixar de reconhecer o valor dos acontecimentos, que importa adquirir pelo estudo das escrituras antigas, ou pelo raciocínio filosófico. Ela considera a constituição e evolução do homem com base na investigação, e não na especulação, e apoia-se em fatos positivos e não em vagas teorias. Suas declarações são perfeitamente precisas. Todo aquele que queira preparar-se para este estudo pode examinar diretamente o passado, o presente e o futuro do homem, observando o destino do homem sob este ponto de vista. A teosofia aparece como componente de um vasto, magnífico, coerente e claramente compreensível plano, concorde com os antigos ensinamentos religiosos, os quais ela explica sem ficar de modo algum sob a sua dependência. Pode-se comprovar este plano em todas as suas partes mediante o emprego de faculdades internas, as quais, embora ainda latentes na maioria dos homens, já têm sido utilizadas por considerável número de nossos estudantes. No concernente à história do passado do homem, a teoria teosófica não só se apoia no concordante testemunho da tradição das religiões primitivas, como também em anais precisos, que podem ser consultados por todos os que possuam o necessário grau de clarividência para perceber as vibrações da sutilíssima matéria, onde se acham impressas. Quanto ao futuro de nossa humanidade, os conhecimentos reunidos por esta teoria procedem, primeiro, de lógicas deduções inferidas do caráter particular dos progressos já realizados. Segundo, de informações diretas prestadas por homens dotados de determinadas qualidades, que para a maioria de nós só estarão ativadas num futuro mais ou menos remoto. Terceiro, da comparação entre os homens de grande avanço evolutivo e os que têm o privilégio de se relacionar com eles. Facilmente concebemos que, mesmo sem conhecer as leis da natureza, um menino pode perceber que crescerá e se tornará homem, pelo só fato de que já cresceu em certa medida, e de ver ao seu redor outros meninos e jovens em graus diferentes de crescimento, que o separam do estado adulto. O estado da condição atual do homem
dos métodos imediatamente aplicáveis para favorecer a sua evolução e dos efeitos produzidos nesta evolução pelos seus pensamentos, emoções e ações, representam para o estudante de teosofia um campo de investigação que convém relacionar com o princípio capital das leis já conhecidas e proceder em seguida à observação cuidadosa e à comparação atenta de numerosos casos particulares, a fim de compreender pormenorizadamente a atuação dessas leis. Com efeito, este estudo é uma simples questão de vidência e publica-se este livro com a esperança de ajudar o estudante, ainda não dotado dessa faculdade, a compreender como é que a alma e seus veículos aparecem à visão clarividente e, por outro lado, auxiliar grande número de pessoas a exercitar tal faculdade com mais ou menos perfeição, a fim de compreenderem o significado do que veem. Sei muito bem quão longe está ainda a generalidade das pessoas de crer na faculdade de clarividência, mas também sei que todos os que estudaram detidamente esta questão depararam com provas incontroversíveis a seu favor. Podemos permitir-nos ter por nulas as convicções positivas, geralmente expressas com tanta veemência por aqueles que não a têm estudado. Creio que toda pessoa inteligente que se dê ao trabalho de ler os relatos de inegável autenticidade incertos em minha obra Clarividência e de consultar as obras onde foram extraídos, descobrirá imediatamente uma soma considerável de testemunhos em prol da realidade da clarividência. Aos que a possuem e diariamente a praticam, de 100 maneiras diferentes, lhes parecerão ridículas as negações da ignorante maioria que discute tal possibilidade, pois para o clarividente não há motivos para discussão. Se um cego assegurar-se que não existe a vista física comum e que nos alucinaremos crendo possuirmos essa faculdade, provavelmente pensaríamos que não vale a pena discutir longa e extensamente em defesa de nossa suposta alucinação. Mas diríamos, eu vejo, sem dúvida alguma. Portanto, é inútil tratar de me convencer de que não vejo, pois a experiência diária me demonstra o contrário. Assim, recuso toda discussão dos primitivos fatos cujo definido conhecimento possuo. Deste modo, pensa o clarividente esperto, quando os ignorantes declaram com toda seriedade como sendo imaginária e impossível a clarividência, da qual é necessário valer-se naquele mesmo instante para ler os pensamentos dos presunçosos sábios que a discutem. Neste livro, não tratarei de demonstrar a realidade da clarividência, considero-a demonstrada, e portanto passo a descrever o que ela permite ver. Tampouco repetirei aqui os detalhes sobre os métodos de clarividência, já expostos em minha obra pré-citada. Ater-me-ei a exposição sucinta dos princípios gerais, absolutamente necessários para que o leitor alheio a toda noção teosófica compreenda a presente obra.